Olá, meus amores! Estamos ao vivo pelo Instagram do Brasil Jurídico para falar um pouquinho, fazer uma revisão de direito processual e material do trabalho em virtude aí de algumas intercorrências que nós tivemos, tá? Nós, do Brasil Jurídico, jamais deixaríamos você sem esse suporte. Meu nome é Paula Lobo, se você ainda não me conhece. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre direito processual e material do trabalho, tá certo? Boa noite para todo mundo. O nosso objetivo aqui é te lembrar de alguns pontos que são super importantes para a prova de domingo e te dar essa tranquilidade, ok? Trabalho e processo do trabalho somam 11 questões. Então, a nossa ideia aqui é te lembrar, fazer você rememorar aqueles temas que a gente trabalhou lá nas questões que você viu com a professora Ingrid. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo, pode perguntar, estamos à disposição, ok? Bom, eu vou começar a trabalhar com vocês alguns temas que são apostas para qualquer exame de ordem de direito do trabalho. O primeiro deles seria a gente pensar em todas as verbas relativas à jornada. Então, pense que hora extra, adicional noturno, os intervalos interjornada, intrajornada, saber esses detalhes é sempre super importante. Nem sempre eles são cobrados diretamente numa questão, mas indiretamente. Então, se lembre que o adicional noturno ele tem diferença no ambiente rural e no ambiente urbano, não é mesmo? Boa noite, gente, para todo mundo. Então, no ambiente urbano a gente tem do horário das 22 às 5 da manhã, não é isso? E lá no ambiente rural a gente tem uma diferença. Não existe a hora fixa que existe no ambiente urbano de 52 minutos e 30 segundos, não existe. Então, no ambiente rural a gente tem o cálculo da hora normal, da hora de relógio normal e nesse caso, observem que a gente tem uma diferençazinha, aquela questão da lavoura e da agropecuária. Na agropecuária a gente pode lembrar assim, das 4 me atrapalhei, boa noite, gente, das 20 horas às 4 da manhã. Se você lembrar dos bichinhos, vai ficar mais fácil você se lembrar. O boi tem 4 pernas, então é até às 4 da manhã no ambiente rural para a agropecuária. E para a lavoura, como a gente não tem hora fixa, é das 21 às 5, tá? Não tem hora fixa no ambiente rural. Informação relevante. Então, o que você tem que lembrar mais? As horas extraordinárias são aquelas que são elaboradas após a 8ª hora diária para o empregado normal e a 44ª hora semanal, não é mesmo? Então, se lembre sempre desse cálculo. Se a questão te apresentar a jornada de um empregado, pode ser que você tenha que calcular se existe hora extraordinária, se passou da 22ª hora, é possível, é necessário que você inclua o pagamento do adicional noturno e que você considere que entre uma jornada e outra a gente tem que ter um intervalo de 11 horas. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Então, live de revisão para direito do trabalho, depois rapidinha para direito processual do trabalho. Então, a base que você tem que saber são aquelas verbas nascidas da jornada. Se lembre também dos adicionais. Adicional de periculosidade de 30% e as hipóteses em que ele é cabível para cada um dos tipos de empregados. Lembrando do motoqueiro, por exemplo, que é uma alteração legislativa recente. Então, vale a pena que você considere. Lembre também que o adicional de insalubridade, índices de 10, 20 e 40%, não é mesmo? Fica fácil lembrar, adicional de insalubridade 10, 20, 40%. O que não tinha, o de 30%, é o que fica para periculosidade. Vou aproveitar e te lembrar também do adicional de transferência. Esse é importante que você considere um adicional de 25% quando o empregado é transferido de domicílio. Tá? Lembre-se que existem esses adicionais na nossa legislação trabalhista. Considere também como temas importantes para quem vai fazer o exame de ordem nesse domingo, as modalidades especiais de contrato de trabalho. Olha, nós temos o contrato de trabalho intermitente, é novidade, então se lembre, importante ponto, é que os momentos em que o empregado não estiver em contratação não serão considerados tempo à disposição do empregador. Repetindo, não serão considerados tempo à disposição do empregador os momentos em que o empregado contratado na modalidade de trabalho intermitente não estiver prestando serviço. Outra modalidade super importante, tem tudo para cair, porque a alteração legislativa com a reforma trabalhista é o contrato de trabalho na modalidade de teletrabalho. Se lembrem, o teletrabalhador
trabalha em casa, né, no serviço home office, como a gente está acostumado, e para que o empregado saia da modalidade de trabalho presencial para a modalidade de trabalho de teletrabalho, precisa haver mútuo acordo entre empregado e empregador, beleza? Precisa haver mútuo acordo, se lembre dessa informação. Agora, para fazer o empregado retornar ao trabalho, quem manda, gente, é o empregador, tá? São esses detalhes do teletrabalho que são super importantes, não se esqueça, podem cair na prova de domingo. Para o empregado voltar, quem manda é o empregador. Importante te lembrar o seguinte, que para essa modalidade se aplicar, é necessário que se descreva por escrito quem é que vai arcar com os custos, tá? Quem vai arcar com os custos da internet, da iluminação, de energia. Então, prestem atenção. Teletrabalho tem tudo para cair na sua prova. Já caiu, é importante que você relembre. Lembre também das modalidades especiais, como o aprendiz, tá? O aprendiz, você se lembra do período, qual a idade é possível para aprendiz? De 14 a 24 anos. Agora tem uma exceção. E qual é a exceção? Prova gosta de exceção. Qual é a exceção? O deficiente físico. Alguém que preste ou que possua uma deficiência física ou psicológica, ele está excetuado. E qual é a carga horária da pessoa que trabalha na condição de aprendiz? A regra é que ela trabalhe por 6 horas. Regra, 6 horas. Porém, se houverem aquelas atividades de integração em que o jovem, né, nesse caso de 14 a 24, ele possa ter estudo, ter condição de ter aprendizagem nesse processo, então pode-se alterar a carga horária para as 8 horas, desde que esse empregado, boa noite para todo mundo, desde que esse empregado, ele já tenha concluído o ensino fundamental. Lembrando que se essa criatura ela começa no contrato de aprendizagem aos 14 anos, dos 14 aos 18, ele está protegido por todas as regras de proteção ao trabalho do menor, tá? Então ele foi contratado como aprendiz, beleza, tranquilo, mas ele não pode trabalhar em atividade insalubre, ele não pode trabalhar em atividade penosa, ele não pode trabalhar em nenhuma atividade que seja perigosa, tá? O menor tem todas essas proteções, então cuidado para a questão não te levar para a ideia de aprendiz, mas ele não ressaltar o aprendiz menor de 18 anos, tá? Atividade penosa, insalubre, perigosa, está vedada. O que mais que o menor não pode fazer? Ele não pode prestar hora extraordinária. Ele não pode trabalhar em nenhum local que seja prejudicial à sua moralidade. Moralidade. Olha que negócio até confuso. Se for algo prejudicial à moralidade do menor, ele também não pode. E nem pode trabalhar em nenhum local em que a sua frequência à escola seja prejudicada. Então, cuidado, a questão pode te cobrar aprendiz e te cobrar a proteção do trabalho do menor em alternativas diferentes e você se confundir, ok? Então, o intermitente, teletrabalho, aprendiz e estagiário tem tudo para cair. Estágio, se lembre que se você já foi estagiário, fica até mais fácil para você se lembrar. Não tem INSS, não tem 13º para estagiário, certo? O direito que a gente tem garantido para o estagiário é o direito de férias e ele só pode trabalhar até 6 horas diárias ou 30 horas semanais, ok? Quero te lembrar também do seguinte, na nossa revisão rápida aqui de direito material do trabalho, como nós falamos no início da live, nós não íamos deixar você desamparado com o direito do trabalho, então a gente quer que você acerte as 11 questões, direito do trabalho e processo. Então preste bem atenção que a gente está falando aqui só daquilo que tem tudo para cair na sua prova, beleza? Beleza? Então, gente, importante você se lembrar também das estabilidades, de todas aquelas regras de estabilidade, nós vimos através das questões. Se você está esquecido delas, se lembre da proteção ao empregado, estabilidades provisórias no emprego. Sempre cai, gente. A banca ama falar do cipeiro. Por quê? Se lembre que no caso da CIPA, o presidente da CIPA não tem estabilidade provisória no emprego. Por quê, Pro? Por quê? Porque ele não é eleito, tá? Cuidado. Não tem estabilidade provisória no emprego, porque ele não é eleito. Ele é indicado pelo empregador, ok? Presidente, agora não confunda. A banca pode fazer uma comparação. Presidente da CIPA,
e presidente de sindicato. Presidente do sindicato, qualquer um dos dirigentes sindicais tem estabilidade provisória no emprego, tem estabilidade provisória desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. 1 ano. É sempre 1 ano, tá? Sempre 1 ano após o término do mandato. Importante você se lembrar que, no caso do aviso prévio, se a criatura está se inscrevendo como para a eleição de dirigente e ele já está no curso do aviso prévio, ele não terá gozo da estabilidade provisória no emprego. É diferente da gestante quando ela estiver no aviso prévio. Gestante no aviso prévio, ela vai ter a proteção em qualquer contrato de trabalho por prazo determinado. Beleza? Cuidado com o cipeiro, com a gestante, com a estabilidade provisória no emprego, estável decenal, que já não tem mais quase aplicabilidade prática, mas para sua prova também pode cair. Então, passa o olho nas estabilidades e lembra o que eu estou te dizendo, é sempre 1 ano após o término do mandato. A diferença é a gestante, que é do conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. Diferente, estabilidade provisória até 5 meses após o parto, porém, licença maternidade, qual a regra? 120 dias, tá? Licença maternidade em dias. Estabilidade até 5 meses após o parto. Lembrando que os 120 dias da licença podem começar antes do parto, desde que um médico afaste a gestante das suas atividades, ok? Tivemos alteração também quanto à possibilidade da gestante prestar atividades em ambiente insalubre, em ambientes insalubres, e nós tivemos decisão afastando a alteração legislativa que tinha permitido que o afastamento da gestante se desse apenas quando o médico autorizasse. O que mais que é super importante para a sua prova de domingo em direito material? As grandes apostas, então, para a gente terminar direito material e comentar algumas questões de direito processual, o que você não deve deixar de estudar para domingo em direito processual. Que artigos eu olho? Professora, nessa véspera da prova? Tá aí de bobeira, querendo dar uma olhadinha, olhe os artigos 611A e 611B. Esses dois, tá? Se você não tiver mais nada, não tá querendo estudar mais nada, olhe o 611A e o B. Por quê? Porque tem muita coisa que pode ser cobrada. Gente, acordo e convenção coletiva passaram agora a reger. Acordo e convenção coletiva vão debater, vão ser a nossa base para diversas circunstâncias superiores à legislação. Chega a ser complicado, chega a ser assustador. Então, para e olha o 611A e B. Gente, jornada de trabalho. As regras da jornada podem ser alteradas por acordo ou convenção coletiva. Eu posso ter redução do intervalo para almoço por acordo ou convenção coletiva. Eu posso ter adicional de insalubridade reduzido por acordo ou convenção coletiva. Cuidado, tá? Então, olha o 611A, porque ele vai dizer o que pode, e o 611B vai dizer o que não pode ser alterado por acordo e convenção coletiva. Então, não deixa de olhar esses artigos. E o último tema, que tem tudo para cair na sua prova, é a medida provisória 905. Oi, gente, medida provisória 905, tá? Primeira vez que ela vai cair, está válida a medida que estabeleceu o contrato de trabalho verde e amarelo, tá? Então, se você não leu a legislação, pulou essas aulas, cuidado com a MP 905. Se lembre que é diferente da aprendizagem. Na aprendizagem, não te falei que era de 14 a 24, agora a gente tem uma possibilidade do jovem de 18 até 29 anos. E lembrem-se das exceções. Importante você se lembrar das exceções. É para o trabalho. A pessoa que está sendo contratada por essa modalidade vai ganhar até um salário e meio. Tá? E ela só poderá ser contratada se ela não tiver tido nenhum outro vínculo de emprego antes. Porém, a lei estabeleceu algumas exceções que são vínculo de emprego. O avulso não é, mas a lei estabeleceu pessoas que têm vínculos de emprego e que são exceção. Então, muito cuidado, a banca pode trazer outros vínculos para te confundir. Observe, você precisa se lembrar que se a pessoa já tiver passado por um contrato de experiência, é vínculo de emprego? É, por prazo determinado, mas pode. Cuidado se a banca colocar lá contrato de trabalho por prazo determinado. Existem outras modalidades de contrato de trabalho por prazo determinado. Então, é só o de experiência que foi excetuado para ser contratado pela medida provisória 905, tá? O avulso
o contrato de trabalho intermitente, o avulso, o de experiência e a pessoa que já tenha sido aprendiz. Então, cuidado com essas 4 exceções trazidas pela MP 905. E qual o prazo de contratação, dentro de que prazo? Do início de 1º de janeiro desse ano, de 2020, até 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro de 2022, quem for contratado nessa modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo, que valerá por 24 meses, inclusive para substituição transitória, tá? Foi uma exceção trazida para MP. Inclusive, se eu tiver funcionários e por algum momento eu quero incluir alguém para substituí-lo em cargos, em postos de trabalho já existentes, a MP permitiu, tá? Então, direito do trabalho, a gente já tem aquela noção de quais os assuntos que vão cair, porque costuma cair jornada, costuma cair estabilidade, costuma cair as exceções, costuma cair reforma trabalhista, certo? Tem caído muito a reforma trabalhista, e eu chamo a tua atenção para o 611A, 611B, e chamo a tua atenção para a medida provisória 905. Se você não exercitou, dá uma lidinha no texto que tem tudo para cair. Beleza? Bom, para a gente concluir, né, passando aí para alguns pontos de processo do trabalho, vou te chamar a atenção para algumas alterações legislativas. Então, são 6 questões de direito material e 5 de processo do trabalho. E o que cai em processo? Cai as estruturas, cai as regras do procedimento, né? Qual o recurso cabível naquela hipótese, são as regras, as coisas que costumam cair. E eu vou te chamar a atenção para 5 pontos, ok? Homologação de acordo. Se lembre que o acordo extrajudicial é super incentivado e nós temos a necessidade de que seja por petição conjunta. Agora, o fato de ser petição conjunta, você se lembra? Não pode ser pelo mesmo advogado. Petição conjunta para homologação de acordo extrajudicial, as partes a apresentam juntas para o juiz, porém não pode ser pelo mesmo advogado para evitar fraude, tá? Então se lembre. Lembre-se também que a homologação de acordo é uma faculdade do juiz, ó, já cai questão sobre isso. Homologação de acordo é faculdade do juiz, ok? Se lembre disso e que, inclusive, essa é uma das exceções ao jus postulante. Lembra que existe uma súmula 425, trazendo as exceções ao jus postulante? Você estudou comigo, estudou com a Proingrid, você estudou essas exceções. Se lembre quais são elas. Nós temos 4 exceções, eu vou te acrescentar mais uma. Quais são as exceções? Nós temos ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os processos da competência exclusiva, de competência originária do TST, os processos que começam lá. Então, eu posso estar desassistido de advogado na vara do trabalho, eu posso ingressar no Tribunal Regional do Trabalho ainda com meu RO, trazendo meu RO lá no TRT e estar desacompanhado de advogado, porém, nos processos de competência originária do TST, não. Ok? Qual outra exceção, então? A jurisdição voluntária, esse processo de homologação extrajudicial que não permite que a parte faça sem estar assistida por advogado, tá? Então, cuidado que nós temos as 4 lá da súmula 425, mas com a reforma trabalhista se ressaltou a ideia da homologação do processo a homologação de acordo extrajudicial e as partes obrigatoriamente precisam estar assessoradas por advogado, inclusive não só por um, mas por 2, um para cada parte, ok? O juiz ele pode homologar o acordo no todo ou em parte. Cuidado se a questão disser que ele só pode homologar integralmente o acordo. E qual o prazo para o juiz se manifestar? 15 dias. O juiz tem 15 dias, ele vai analisar após o protocolo da petição e ele pode ou não, caso entenda, marcar uma audiência para esclarecer alguns pontos. Beleza? Então, te lembrei como temas de processo do trabalho, homologação de acordo extrajudicial, reforma trabalhista, artigo 855-B da CLT. Trouxe para você aqui, te lembrando as exceções, as 4 padrão lá da súmula e também a ideia de jurisdição voluntária da homologação de acordo como exceção ao acordo extrajudicial. E eu quero te lembrar de alguns pontos que costumam cair em toda a prova, que são a alteração da reforma trabalhista. Nesse caso,
cabimento de alguns recursos sempre cai. Então se lembre que se falar que houve uma decisão terminativa, cabe que recurso? Recurso ordinário. Existe na Justiça do Trabalho também o princípio da irrecorribilidade. Irrecorribilidade imediata das decisões. Então se preocupe com a não possibilidade de eu não tenho um recurso hábil, como a gente tem no processo civil, o agravo de instrumento para combater as decisões interlocutórias. Na Justiça do Trabalho, ou a gente espera a decisão terminativa e a gente ataca com RO, tá? Então não vem aí querendo colocar mandado de segurança em qualquer hipótese ou trazer o agravo de instrumento lá do processo civil. Não é possível. A gente aguarda, faz constar em ata e aguarda a oportunidade para recorrer no recurso ordinário, ou existem possibilidades de exceção à irrecorribilidade imediata. Você se lembra? A impossibilidade de recorribilidade das decisões de forma imediata estão em que circunstâncias? A gente pode ter uma decisão do TRT, que seja contrária ao OJ, ou súmula, ao posicionamento do TST. Decisão do TRT contrária ao TST. Cabe recurso. Quando é que cabe recurso também? Quando eu vou recorrer para o mesmo tribunal. Se eu for recorrer para o mesmo tribunal, então cabe recurso de forma imediata. E a última, essa é a que a banca gosta de cobrar, porque ela é a mais chatinha de você lembrar. Pense, exceção à irrecorribilidade. Quando eu tenho uma exceção, o advogado lá pelo 800 da CLT apresenta uma exceção de incompetência no prazo de 5 dias, exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, pelo regramento que estabeleceu a CLT agora, após a reforma trabalhista, e o juiz acata essa decisão, só que ele está acatando exceção para um Tribunal Regional do Trabalho diverso. Veja, olha o prejuízo que a parte teria se ela não pudesse atacar de forma imediata, porque o juiz vai dizer, realmente, essa exceção está correta, vou mandar esse processo lá para o TRT da 2ª região. Como é que o prejuízo que a parte teria para acompanhar as audiências? Então, é por isso que há a possibilidade de recorrer de forma imediata dessa decisão, tá? Então, quais são as 3 hipóteses? Segundo estabelece a entendimento sumulado do TST, quando eu tenho decisão do TRT contra súmula ou OJ do TST. Quando eu tenho uma decisão para o mesmo tribunal, aí eu não tenho que esperar, eu posso recorrer de forma imediata. E qual é a última? Essa circunstância de acolhimento de exceção de incompetência territorial super específica, só para quando se tratar de TRT diverso. Dica para você que vai fazer a prova, se a prova disser assim, que eu tenho um processo que está tramitando na Vara do Trabalho de Salvador, e que o juiz acolheu uma exceção dizendo que o local da prestação de serviços, na verdade, era lá no Rio de Janeiro. Ele trouxe de forma óbvia cidades diferentes, estados diferentes. Claro, existem estados no Brasil que têm mais de um TRT, como em São Paulo, mas a grande maioria dos estados possui apenas um TRT. Então, se a banca te der essa dica de mais de um estado, pense, rapaz, eu acho que essa decisão, apesar de interlocutória, de ferir o princípio da irrecorribilidade imediata na Justiça do Trabalho, pelo princípio da celeridade, né, por proteção ao empregado e pela celeridade do processo, nessa circunstância específica, cabe recurso imediato ao TST. Beleza? Avisei para vocês que quem tivesse dúvida, quem tivesse algum tema, poderia ir trazendo para a gente apontar aqui as nossas apostas para a live. Interessante também você se preocupar em processo do trabalho com as alterações legislativas quanto a custas e depósito. Veja, nós temos agora um rol de pessoas, de entidades, de circunstâncias em que algumas pessoas vão recorrer pela metade e alguns que serão isentos. Você está lembrado? Vou te dar aqui uma dica para você lembrar. Isento de depósito de garantia do juízo é quem não tem dinheiro. Quem é que não tem dinheiro? Quem está lá no processo como justiça gratuita, essa pessoa comprovadamente estabeleceu
se comprometeu pelo 790, parágrafo 3º, ou porque ela não ganha, né, mais do que 2 vezes o teto, ou porque ela comprovou que naquela circunstância ela não poderia litigar sem seu prejuízo, sem prejuízo do seu sustento. Ó, a gente vai falando de uma coisa lembrando de outra. Então, quem é beneficiário de justiça gratuita não faz depósito recursal. E o reclamado pode ser beneficiário de justiça gratuita? Claro que sim, gente, claro que sim, ok? Então, o beneficiário de justiça gratuita, quem mais é quem não tem dinheiro. Então, as entidades sem fins lucrativos. As entidades sem fins, as entidades filantrópicas, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, aquelas que estão sem dinheiro. A entidade filantrópica é aquela que presta um serviço sem custo para a sociedade. Então, ela não tem dinheiro, ela não tem condição de arcar com o depósito. As empresas em recuperação judicial, comprovadamente, também não pagaram depósito, porque elas também não têm dinheiro. Elas estão em recuperação judicial. Agora, quem recolhe pela metade? Essas são as exceções. Quem recorre pela metade? Nós temos as entidades sem fins lucrativos, nós temos o ME, nós temos o empregador doméstico, a EPP. Essas circunstâncias, em razão do porte da empresa. Então, quando falar em EPP, em microempresário, em empregador doméstico e entidades sem fins lucrativos, pense, essas recolhem pela metade. Falar em recolhimento pela metade, você se lembra que o depósito recursal, no caso do agravo de instrumento, é pela metade? É 50% do recurso que ele pretende destrancar. Ó, agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, tem depósito, mas é um depósito de 50% do recurso que ele pretende destrancar. Então, quando você estiver lembrando quem recolhe, quem faz depósito pela metade, já lembre logo do agravo de instrumento, ok? Então, quem não faz depósito é quem não tem dinheiro. Quem é que não tem dinheiro? Quem é beneficiário de justiça gratuita, já foi considerado pobre para o processo, então não faz depósito. Quem é entidade filantrópica e, por último, empresa em recuperação judicial. Fora isso, nós temos algumas circunstâncias interessantes. Sempre não fazem depósito. A administração pública, tá? Não está nesse rol inicial trazido pela CLT, mas a administração pública autárquica e fundacional, então os entes, municípios, estados e a União não fazem depósito, porém as suas autarquias e também as suas autarquias e fundações, porém as empresas públicas. Então, quando a banca quer cobrar, quem exercitou as questões sobre esse tema lá junto comigo, sabe que eu chamei a atenção de vocês para esse ponto, de que é bem possível que a banca confunda o seu raciocínio e traga ali misturado uma empresa, né, uma empresa pública para prejudicar o seu raciocínio. É só a administração pública direta, os próprios entes e a autárquica e fundacional. Beleza? Relembramos alguns temas para você. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias, os princípios do direito processual do trabalho, celeridade, a proteção ao empregado, ainda que mitigada em algumas circunstâncias. Enfim, os temas mais recorridos, né, em direito do trabalho e direito processual do trabalho nós abordamos aqui. Eu quero desejar para você uma boa prova. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, estou disponível aqui, estou disponível também lá no meu Instagram, no direct. Nós não queríamos deixar você sozinho nesse momento. Então aproveita, dá uma revisada só nesses pontozinhos que eu passei para você. Vale a pena, tem tudo para cair na sua prova, reforma trabalhista, e no caso do direito material, na sua prova, na prova do 30º exame, a gente tem uma exceção que nós temos uma medida provisória que vai cair pela primeira vez, medida provisória 905 de 2019. Fica assim, a live fica salva durante 24 horas, se você quiser voltar. Eu acho que pode vir? Acho sim. Falei lá no início da live. Nage. Eu falei no início, na parte de direito material, porque é a primeira vez que vai cair, tá? Então, se você não estudou, a medida provisória é muito pequena, o texto dela é pequeno, dá tempo de você dar uma olhada. Não caiu no exame passado ainda, porque ainda não estava vigendo o MP, mas agora vai cair. Então, dá uma olhadinha, eu separei alguns pontos interessantes
Desejo a todos vocês uma boa prova, tá? Tranquilidade. Direito material e processual do trabalho, faça logo, tá? Faz logo essas questões. Não se perca lá no meio da peça da prova, não. Aproveite que você estudou e corra para essas questões para você garantir os 11 pontos, beleza? Depois me conte como é que você foi. Nós, do Brasil Jurídico, desejamos para você uma ótima prova. E nos acompanhe e nos dê depois o retorno, tá? Um prazer estar com vocês. Até breve. Boa noite, gente. Boa prova para todo mundo. Tranquilidade, força, certo? Respirem fundo e arrasem, arrasem, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Depois me contem como foi a prova, tá certo? Vou aguardar lá no meu Instagram. Boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia.